Convite à reflexão número 11. Principais pontos da doutrina espírita. Queridas irmãs e irmãos em Cristo, que o seu amor nos envolva e que suas bênçãos derramem sobre nós. Hoje vamos falar sobre um convite à reflexão que vai tratar das 4 colunas que sustentam a nossa doutrina espírita: a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade de existências e a pluralidade de mundos habitados. Em primeiro lugar, então, a existência de Deus. Para quem tem fé, nenhuma prova é necessária de sua existência. Mas, para aquele que não crê, todas as provas do mundo serão insuficientes. Mas aí nós temos que raciocinar de acordo com a resposta dada à pergunta número 1, quando Kardec perguntou: o que é Deus? Afinal de contas, ele veio nos trazer a fé raciocinada. Então vamos fazer o bom uso da nossa razão no estudo da fé em Deus. Quando nós entramos no Google para pesquisar qualquer assunto, nós ficamos maravilhados com a precisão e a rapidez. Daria para acreditar que as respostas brotaram do nosso computador espontaneamente, sem nenhuma causa? Claro que não. Sabemos que a causa é um trabalho insano dos programadores que dia e noite atualizam aquelas preciosas informações. Tudo tem uma causa. A Terra gira em torno do Sol em 365 dias, mais 6 horas aproximadamente. Isto acontece há milhares de anos, sem falhar uma única vez, sem estourar o tempo em nenhuma oportunidade. Mas quem é responsável por essa precisão matemática no decorrer de milhares e milhares de anos? Nosso computador faz tudo o que necessitamos porque alguém executou um software. Quem fez o software da semente da laranja, para que somente um simples carocinho esteja com tudo programado, desde o tamanho da árvore que ele vai formar, o tipo da laranja, e o que é importante, sempre igualzinho àquela laranja original daquela semente. E o universo, com toda a harmonia, seus astros, cometas, galáxias, não tem trombada, tudo matematicamente perfeito. Tudo isso, nós vemos apenas o efeito, mas onde está a causa? Se a Terra girasse um pouquinho mais perto do Sol, nós morreríamos torrados. Se ela se afastasse um bocadinho a mais, nós morreríamos gelados. Isso quer dizer que a órbita da Terra foi calculada matematicamente para que aqui existisse vida. Na criação do homem, alegam os ateus, que veio da evolução do macaco. E de onde veio o macaco? Afinal de contas, ele não surgiu espontaneamente. E por que hoje nós não temos macacos evoluindo para humanos na nossa época? Porque Deus, num determinado momento, fez uma ramificação para que aquele ramo desse origem à humanidade e depois parou. E aqui nós nos valemos das Escrituras Sagradas, onde consta que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Mas antes eu me perguntava, se o homem é mau, cruel, às vezes, onde está essa semelhança se Deus é perfeição, é caridade, é bondade, é misericórdia? Só ao ter a resposta da primeira pergunta do Livro dos Espíritos é que eu entendi a semelhança. Deus é a inteligência suprema e nos concedeu uma centelha da sua. Ele que possui o livre-arbítrio, nos concedeu também. E para encerrar com chave de ouro, sendo eterno, nos concedeu para toda a eternidade a nossa vida. Quando nos juntamos à mulher, que Deus então pede a nossa coparticipação na existência da nova vida, o que acontece? O meu espermatozoide com o óvulo da minha mulher deu origem a uma divisão por 2. E depois por 4, por 8, por 16, por 32, por 64, e os cientistas analisaram até essa fase, todas as células são exatamente iguais. Mas, dali para frente, cada uma criará um órgão diferente. O que deu esse raciocínio para essas células começarem a fazer o sistema digestivo, o sistema respiratório, o coração, o cérebro? Pois é. Então, isso existe uma causa. Esse é o efeito maravilhoso.
Mas se pergunta, mas por que Deus nos fez simples e ignorantes? Puxa, usando do seu livre-arbítrio, ele poderia nos deixar já sabidos, espertos, prontos. Não, ele quis que nós progredíssemos por conta própria. E até por uma questão de justiça, todos exatamente iguais nas suas origens, para não favorecer a ninguém. Mas aí a gente olha um Chico Xavier, uma Madre Teresa, uma irmã Dulce, fala, nossa, mas para esses Deus deve ter dado um empurrãozinho. Não é possível, né? Pois é, não deu empurrãozinho nenhum. Eles foram espíritos simples e ignorantes da sua origem, exatamente como nós. Isso quer dizer que se eles progrediram, foi pelo seu próprio esforço, foi pelo aproveitamento de cada encarnação e que passaram por aqui. Então, não percamos a nossa também. Depois nós vamos falar agora da outra coluna, pluralidade de existências. Desculpe, pluralidade de mundos habitados. A casa de meu pai tem muitas moradas, dizia Jesus. E nós começamos no mundo inferior, onde nem sabíamos falar, a gente apenas grunhia, mas já tínhamos a centelha divina alojada em nosso ser para iniciarmos a nossa caminhada evolutiva. Chegamos a um mundo de provas e expiações e estamos aguardando um novo mundo de regeneração. No entanto, levamos milhares de anos para chegar a esse nível de evolução que hoje desfrutamos. Há 2000 anos atrás, menos evoluídos estávamos, foi necessário que Cristo nos anunciasse um Espírito da Verdade, o Consolador prometido para o futuro, que viria nos esclarecer de toda a verdade que a nossa inteligência da época não alcançaria e que viria reforçar todos os ensinamentos do Mestre. Eis que chega a codificação, trazendo os esclarecimentos faltantes. E aí nós descobrimos que existem outros mundos habitados, que para merecê-los devemos dar continuidade à nossa evolução moral, aprendendo o desapego e a caridade que nos conduzirá a um novo mundo de regeneração até chegarmos aos mundos felizes, onde o bem supera o mal. Para isso, temos que diminuir a nossa ambição, nós temos que buscar a verdadeira riqueza interior e nos contentar com o que nós temos e nos ligarmos mais às coisas espirituais. Evoluindo sempre, nós alcançaremos corpos mais sutis, até que num dado momento, pela nossa evolução, não teremos mais necessidade de reencarnar frequentando os chamados mundos felizes. Nas comunicações mediúnicas, ficamos sabendo que o momento atual é de purificação para o nosso planeta, que o que estava se passando era uma intoxicação no habitat da Terra. Com o recolhimento do ser humano, o que aconteceu? As águas turvas tornaram límpidas, centenas de cisnes apareceram nos canais de Veneza despoluído, espécimes novos nas praias, onde haviam sumido no meio de tanta população, animais hoje circulando no meio das cidades. Vejam, minha gente, que em Pernambuco, quase 100 tartarugas marinhas nasceram numa praia deserta e os seus primeiros passos passaram quase desapercebidos. As tartarugas marinhas, ou tartarugas de pente, como são conhecidas, nasceram recentemente na praia do Jangue, em Paulista, uma cidade do nordeste de Pernambuco, e foram fotos tiradas e as únicas testemunhas do evento. E mostraram, então, pequenas criaturas descendo a praia e entrando ali no Atlântico. Então, minha gente, é importante que nós saibamos realmente que tudo isso veio para o nosso favor. Vamos, então, nos lembrar que nas comunicações mediúnicas, elas são muito importantes para nos dizer das coisas que estão acontecendo e, principalmente, por que e como elas estão acontecendo. Pelas mesmas comunicações, ficamos sabendo que não há desencarnações em massa. Tinha-se pensado em algumas oportunidades que havia, então, a dizer, não, o que está acontecendo é que estão partindo exatamente aqueles que já estavam anteriormente programados para deixar o nosso planeta. Vamos lembrar das palavras de Jesus, que nenhuma folha cai da árvore se não for a vontade do Pai. Confirmando a existência de outros mundos habitados, vamos nos lembrar que a própria mãe de Chico Xavier, através de um livro que o transmitiu mediunicamente, dizia que já havia passado por várias moradas em outros planetas do Sistema Solar.
Vamos agora falar então da pluralidade das existências. Segundo pregava e ainda prega a Igreja, estamos aqui para viver uma existência única, fim da qual teríamos destinos definitivos e eternos para o paraíso ou para o inferno, de acordo com o nosso procedimento. Mas vou dar um exemplo da minha própria família. Há 45 anos atrás nasceu meu filho. Mas, na mesma data, no núcleo de puro banditismo e marginalidade, nascia um outro menino. E o que aconteceu? Meu filho, criado numa boa família, frequentou boas escolas, hoje é médico e é um homem realizado. E o que aconteceu com aquele menino que nasceu no meio do banditismo? Ele simplesmente aprendeu que a única maneira de conseguir alguma coisa era tirando de alguém, e que matar era a coisa mais normal do mundo. Aos 15, 17 anos, no entreveiro com a polícia, simplesmente foi morto e deixou este mundo. E aí nós vamos pensar, se Deus é justo, como é que ele permitiu que o meu filho tivesse todos os recursos e aquele menino não tivesse nenhum? Então, se pela única existência que cada um vai para o seu local, então aquele menino, pelas mortes todas que ocasionou, iriam diretamente para o inferno? Pois é, mas aí vamos raciocinar de uma outra forma. Vamos supor que a mãe desse menino fosse uma pessoa santa, que mereceu ir para o céu. E aí, como é que uma mulher olha para o filho no inferno e pode dizer que se sente no céu, no paraíso? De forma alguma, não é mesmo? Então, minha gente, é importante que nós saibamos que Deus é misericordioso e nos concede todas as chances que nós precisamos. Se nós olharmos apenas a legislação humana, vamos falar até da legislação do Brasil. Aqui, alguém que comete o pior dos crimes, o mais escabroso, está sujeito a uma pena máxima de 30 anos. Um jovem que tenha cometido um crime hediondo aos 20 anos e pegou 30 anos de cadeia, aos 50 anos ele sai da cadeia. E nessa oportunidade, ele pode ter estudado, pode ter se convertido e pode se tornar uma pessoa boníssima que quando morrer na velhice vai fazer jus a ir para o paraíso. Aí a gente pergunta, se o homem, que é um ser falho, concede ao ser humano uma segunda oportunidade para se tornar uma pessoa melhor, o que não vai acontecer com Deus, que é o ser misericordioso, aquele que realmente dá todas as chances e não vai dar uma outra oportunidade? Aí então nós vamos reconhecer que a pluralidade de existências é realmente uma necessidade. E como Jesus nos dizia, o Pai não quer que nenhuma ovelha se perca. Vocês se lembram quando ele fala da ovelha perdida, que o pastor deixou 99 ovelhas e foi lá resgatar aquela que havia se afundado no brejo, e quando ele volta, chama toda a vizinhança, faz uma festa e diz, a minha ovelha estava perdida, mas ela foi recuperada. E o que acontece aí na prática? Jesus acaba nos dizendo que há muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 1000 justos que fazem penitência. Pois é. Então, realmente, a pluralidade de existências é necessária para que a gente se aperfeiçoe, para que a gente resgate as faltas cometidas e que a gente realmente atinja um mundo melhor. Finalmente, vamos falar da imortalidade da alma. E Jesus foi o primeiro a dizer, meu reino não é deste mundo. Se ele disse que o reino não é deste mundo, para nós frequentarmos um outro, não poderia ser com o corpo que nós temos, não é verdade? Quando do sermão do cenáculo aos seus discípulos na última ceia, ele falou-lhes que estava retornando junto ao Pai para preparar-lhes um local especial. E essa afirmação somente teria sentido com o espírito imortal sobrepujando a existência terrena por toda a eternidade. Esse foi um dos prêmios prometidos pelo Pai quando realmente nos criou a sua imagem e semelhança. Quando ele nos disse, sede perfeitos como é perfeito meu Pai que está nos céus, ele sabia muito bem que essa perfeição não poderia ser conquistada em uma única existência, o que somente seria possível com a imortalidade da alma e a pluralidade de existências. No Novo Testamento, em Lucas, no capítulo 9, versículo de 28 a 36, ali trata da transfiguração de Jesus, que em parte diz, enquanto estava em oração, o seu rosto tomou um aspecto diferente, seu vestuário assumiu um candor refulgente, e eis que 2 homens falavam com ele, os quais eram Moisés e Elias.
Obviamente, Moisés e Elias já haviam desencarnado centenas de anos antes. Se eles estavam ali junto de Jesus, logicamente isso só poderia acontecer pela imortalidade da alma. Então, minha gente, este é o momento que a gente precisa reconhecer que a pluralidade de existência é uma verdade. E Jesus, então, nos dá um exemplo de como nós enfrentarmos as missões em que nós estamos sujeitos. Nós temos aqui, quando olhamos no segundo livro do Livro dos Espíritos, que fala a respeito das missões e ocupações dos espíritos. E lá então nós vamos perceber que existe uma missão para cada um de nós. E quando se pergunta, mas a paternidade é uma missão? E lá a resposta que vem é muito mais do que uma missão, é um dever. Isso por quê? Porque Deus está sempre ao nosso lado, pretendendo que nós promovamos o avanço de outras almas, de outros espíritos, que são os nossos filhos. E aí, então, Deus quer a nossa participação em todas as ações importantes da vida. E quais são as ações importantes? A primeira delas é a criação do mundo. Quando diz que Deus está criando o mundo, mas em realidade Ele está exigindo a coparticipação do ser humano. Se nós realmente não nos juntarmos com a nossa mulher, não haverá nova vida. Se a partir de amanhã o mundo inteiro fizesse uma greve de sexo, daqui 100 anos nós não teríamos um único habitante na Terra, porque Deus respeitaria o nosso livre-arbítrio, a nossa participação. Mas o importante ainda é também que Deus quer a nossa participação na salvação do mundo. Deus não quer que nós nos salvemos sozinhos. Uma pessoa não poderia dizer assim, eu quero só rezar a Deus, ter uma vida de monge, eu vou me retirar e vou ficar rezando para Deus dia e noite. Mas o que adiantará isso? Não adiantará nada, porque o mandamento maior para a nossa salvação é aquele ensinamento máximo de Jesus. Ame ao próximo como a ti mesmo. Ora, se aquele próximo não está ali para nós ajudarmos, para nós prestarmos serviço, então não vai resolver absolutamente nada. E o que é importante, nós temos que entender que não existem missões grandes e nem missões pequenas. Quando nós vemos, por exemplo, na Idade Média, aquelas catedrais maravilhosas, construídas ali, a gente fica pensando, puxa vida, mas que inteligência que teve esse projetista, esse arquiteto para fazer essa igreja. Mas nós estamos nos esquecendo de que se não fosse aquele pedreiro que trouxe todos aqueles blocos de pedra, se não fosse aquele outro que preparou toda aquela argamassa, aquela catedral simplesmente deixaria de existir. E aí também nós vemos exatamente isso numa guerra. Numa guerra, o general é aquele que planeja, que faz toda a estratégia, que pensa em todas as saídas, e o que acontece? Ele está olhando apenas e simplesmente como ganhar a guerra. Mas, se a mensagem desse general não chegar àquela tropa que está lá avançada na frente, o que iria acontecer? Absolutamente nada. O general não pode ir até lá, porque ele é importante na estratégia de ficar aqui no comando. E aí, quem é que vai levar a mensagem? É um estafeta, é um mensageiro, é aquela pessoa tão importante quanto o general, que se ele não fosse pessoalmente levar essa mensagem, o que aconteceria? Não chegaria até lá. Então é importante que com todos esses conhecimentos que nós adquirimos através dessas estruturas maravilhosas da nossa religião espírita, nós temos que entender que Jesus disse aos seus apóstolos, ide e pregai. E quando ele disse ide e pregai, ele não estava falando apenas para aqueles apóstolos há 2000 anos atrás. Ele continua falando para nós hoje. E se nós olharmos a palavra de Jesus, nós vamos encontrar, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Ninguém acende um candeeiro para enfiá-lo debaixo do alqueire, debaixo de um móvel, porque ali a sua claridade não aproveitaria a nada e nem a ninguém. O candeeiro foi feito para ser colocado no lugar alto, para que aproveite a tudo
e a todos. Essa é a nossa função. Se a gente tem o privilégio de frequentar essa bendita casa, de frequentar essa maravilhosa escola e obter todos os ensinamentos de Jesus, isso quer dizer que a gente veio com a nossa chama apagada e através dessa luminosidade que recebemos da palavra de Jesus, nós nos tornamos essas luzes que devemos ser a luz do mundo e devemos então cumprir essa missão, levando a palavra de Jesus àqueles que vivem na obscuridade, aqueles que estão na escuridão e que não tiveram oportunidade de conhecê-lo. Mas ele acrescenta ainda, vós sois o sal da terra. E o que ele nos diz? Se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? Não servirá para nada, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Então, minha gente, quanta gente à nossa volta a gente percebe que está levando uma vida sem graça, insossa, sem nenhum sabor, e nós então podemos levar a eles todo esse recurso, toda essa maravilha que representa a palavra de Jesus. Agora, para nós encerrarmos, gostaria de deixar aqui algum encaminhamento a vocês para continuarem esses estudos através de pessoas que estudam muito e são super capacitadas a nos dar informações. Eu vou lembrar aqui apenas de uma pessoa que eu acompanho na internet, que eu acompanho no YouTube, é a Mônica Medeiros. Vamos nos lembrar que a Mônica Medeiros é médica, é palestrante e que ela já esteve aqui no Joana em várias oportunidades, mostrando a sua capacidade, transmitindo a sua mensagem. E Mônica Medeiros, ela patrocina um conhecimento mediúnico a respeito da vida extraterrena. Ela já conseguiu, mediunicamente, contatos com extraterrestres, de espíritos que viveram na época de Jesus, e a gente assistindo a sua live, isso vocês podem procurar no YouTube, em qualquer momento, porque ali sempre haverá gravado e sempre será uma mensagem importante. E junto com ela, dando-lhe uma boa assistência, está Margarete Áquila, que é outra que também já foi frequentadora assídua do Joana, mas nos patrocinando belíssimas palestras cantadas. Então, minha gente, vamos aproveitar essas pessoas que têm um conhecimento maior, que têm essa fonte de estudo e que elas nos sirvam também de caminho para nós evoluirmos cada vez melhor. E que Jesus, então, nessa caminhada, nos inspire a todos. Graças a Deus.